Olá, estamos de volta. Sejam todos bem-vindos a mais um Jesus, a sua única solução. Em Jesus tudo está solucionado. Só nele, só nele, só nele. E nele o mundo acabou e começou de novo. Em Jesus tudo se faz novo. O tempo passa e já estamos em janeiro de 2026. Meu Deus do céu, hoje 13 de janeiro. Antes da nossa mensagem, eu quero dar um aviso para você. Inscreva-se lá no meu canal e também que você dê o seu like. Isso é muito bom para o YouTube nos posicionar, tá bom? E ative o sininho que ele vai avisá-lo das novidades, tá bom? Vamos à nossa mensagem de Ano Novo. É isso mesmo. Eu vou pedir para você que quer me acompanhar, abrir a sua Bíblia aí no Salmo 106. Salmo 106, tá bom? Já a gente vai lê-lo. Todo começo de ano é sempre a mesma coisa. Vou melhorar a saúde física, vou ler mais, gastar menos, ser feliz, vou orar, etc. Sinal de que a pessoa não fez nada disso no ano que passou. Perguntas para você. Pelo que você tem orado. Sim, pelo que você tem orado. E o que você tem orado tem a ver com o melhoramento da sua alma, do teu ser, com sabedoria, com amar o próximo? Ou só tem a ver com posições, fama, aparências, prosperidade, coisas materiais? O pedido que você fez a Deus para este ano, por exemplo, inclui ler a Bíblia? Pense aí, repense os seus pedidos. Você lembra quais foram? Vamos ao Salmo 106. Neste salmo a gente tem uma oração. Dos versos 1 ao 11, o salmista faz uma oração tendo em mente os acontecimentos da libertação do povo de Israel, os hebreus, do Egito, e a sua peregrinação no deserto. É lógico, eu não vou ler o salmo todo, é só um pedaço, eu vou até o verso 15, mas do verso 1 ao verso 11, nós temos aí uma oração dele, e lógico, ela vai se estender, mas eu vou pegar essa parte da oração e fazer uma síntese para você, porque senão vai ficar demorado, tá bom? Então ele começa o salmo louvando a Deus. A seguir ele faz um pedido pessoal a Deus, que Deus seja bondoso com ele, como tem sido com o povo dele, que Deus libertou. Depois ele reconhece que, como o povo caminhando no deserto, ele também peca como ser humano. Para finalmente ele relembra da libertação da escravidão no Egito sob a mão poderosa de Yahvé na travessia do Mar Vermelho. E aí ele tem aqui o verso 11. No verso 12, ele vai concluir o parágrafo que ele começou nessa oração, que é lindo demais. Agora, dê uma olhada. Então, creram nas suas palavras, eles cantaram louvor. Depois desse momento da libertação do Egito de maneira maravilhosa, cheia de milagre, de intervenções de Deus, o Mar Vermelho se abre, depois se fecha e o exército de Faraó é afogado. Do lado de lá, eles celebram, cantam, louvam a Deus. É basicamente o que todos nós, qualquer um de nós, faríamos, não é verdade? Depois de algo
lindo, maravilhoso, de milagre, de intervenção sobrenatural de Deus na nossa vida, o que que a gente faz? A gente canta, adora, louva a Deus. Agora veja bem, o salmista deveria ter terminado a sua oração aqui nesse parágrafo, parado aqui, e não continuado. Só que a história do povo no deserto continua e eles não aprenderam com seus erros. É o que a gente vai ver neste salmo, um salmo até longo. E eu até te pergunto para você, você vai começar esse ano cheio de pedidos a Deus e tudo mais, querendo muitas coisas. Você aprendeu lições com os erros de 2025 ou não? Para pensar, tá bom? Então veja bem, a história da jornada do povo de Israel no deserto vai continuar. Por isso a oração do salmista também tem que continuar. Afinal, ele está relembrando a história dos seus ancestrais, dessa caminhada deles no deserto até a terra prometida. E o salmista faz parte dessa história. Então não tem como parar. Veja bem, também isso é assim comigo e com você. A vida continua e vamos fazendo história, entra ano e sai ano. E seja qual for a nossa história, ela é contada, relembrada, não pode ser mudada, como a história do povo de Israel nessa caminhada no deserto. E por isso eu te pergunto para você, que história você está fazendo com a sua vida? Que história você fez no ano de 24, 25? E que história você pretende escrever em 2026? Quais foram os seus pedidos a Deus? O que você deseja? O que você deseja? Bem, o que a gente vê a seguir na vida do povo de Israel no deserto? O salmista, então, como eu disse, não termina o parágrafo. Depois desse cântico maravilhoso, ele não termina, ele vai recomeçar um novo parágrafo, a história continua. E o que vem a seguir na história desse povo no deserto? Depois dessa libertação espetacular da escravidão no Egito, pelo poder de Deus, o salmista nos diz que o povo creu na palavra de Deus e canta louvor. O que vem a seguir? O que vem a seguir? O salmista diz o que vem a seguir. Verso 13, ele diz assim: cedo, logo após cantar, glorificar a Deus, louvar a Deus pela intervenção no povo do faraó que estava perseguindo e tudo, e ficaram com medo de morrer, mas aí Deus abre o mar e tudo, eles cantam louvor. E agora reinicia o salmo dizendo cedo, logo, porém se esqueceram das suas obras. Meu Deus do céu. Logo que acabou de cantar e começam a fazer a caminhada no deserto, se esquece daquilo que Deus fez. Vêm as provações, as dificuldades do deserto, e aí eles já se esquecem do que Deus havia feito, meu Deus do céu. Foi há pouco tempo, agorinha mesmo. Isso tem acontecido com você, porventura? Você tem se esquecido facilmente do que Deus fez no ano passado, e agora começou o ano e você já tem uns problemas e você já está aí. Ah, Deus, mas o que é isso que está acontecendo com a minha vida? Por que isso? Por que aquilo? Veja bem, meu querido, e tem mais. O texto continua no verso 13. Não só eles se esqueceram das obras e não lhes aguardaram os desígnios. Ou seja, eles não quiseram, o povo, esperar por orientação divina. Assim que entraram no deserto, logo na caminhada, não quiseram nem saber, não só esqueceram o que Deus havia feito, como também
não queriam saber do que Deus pensava sobre aquela caminhada com eles. Não quiseram nem saber. A palavra desígnios aqui é vontade ou intenção. Então eles não querem nem saber o que Deus tem para eles só querem saber do que eles querem. E você daqui a pouco vai ver o que eles querem. Tem muita gente que acha aí, porque leu a Bíblia, se acha um pouco entendido, né? Que sabe mais que Deus. Que sabe mais que Deus. Eu sei o melhor jeito de caminhar na terra. Cuidado, meu querido, cuidado, cuidado. Não se esqueça que na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou para a gente, para os discípulos, para os seguidores dele, o seguinte: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu, a vontade de Deus já é feita, é perfeita. Aqui na terra, a gente tem que orar, dar duro, para praticar a vontade de Deus. E eu pergunto, você tem feito a vontade de Deus ou as suas vontades? Ou a vontade da sua igreja, do seu pastor? E daí? E veja bem, dê uma olhadinha à volta, dê uma olhadinha à sua volta. Nesse Brasil de quase metade de crentes evangélicos, as pessoas estão fazendo a vontade de Deus nas suas vidas? O que você vê mostra isso ou não? Pense, 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 pense. E por último, o salmista diz que o povo é dominado por uma gula e tentam a Deus no deserto. Verso 14. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão do deserto. Ou seja, nasce um desejo insaciável naquele povo de comer carne em pleno deserto. Queremos carne, queremos carne, queremos carne. Não queremos mais maná, cansado de maná. Queremos carne, queremos carne. Ah, meu Deus do céu. E o salmista aqui está relembrando o relato de Números capítulo 11. Confira lá assim que você puder. Se diz que o povo estava enjoado do maná que Deus mandava do céu para eles. E eles querem comer agora carne em pleno deserto. Se Deus não der carne para eles, muita carne, eles ameaçam Deus, botam pressão. Vamos voltar para o Egito. A comida lá é variada, gostosa, boa. E isso, meus queridos, era tentar a Deus. Eles estavam chantageando, pressionando Deus. Tem que fazer, tem que dar carne para a gente em pleno deserto. Você já fez isso com Deus? Eu vejo que, às vezes, a maioria dos pedidos de orações a Deus são tentações, chantagem, pressão a Deus. Eles pressionam a Deus para conseguir suas bênçãos e alguns pegam a Bíblia e diz, está escrito aqui, Deus, está escrito aqui, tem que dar, o Senhor prometeu, eu decreto, e vai citando textos e vai citando textos e tudo mais. Você já viu isso? Eu já vi um monte de pastores aí na TV pregando isso, ensinando isso nos livros. E os crentes saem por aí praticando. Ouça o que eu vou dizer pelo amor de Deus, meu querido. Isso é gravíssimo, muito, muito grave. Isso é teologia do diabo. Você está me entendendo? Você já leu Mateus capítulo 4? O diabo pega o Salmo 91. O Salmo 91, você já leu o Salmo 91? Então, o diabo pega o Salmo 91
e apresenta para Jesus e diz para Jesus, ó, está escrito aqui que você pode pular do pináculo do templo, não vai acontecer nada, porque ele vai dar ordem aos seus anjos e vai te segurar, então pula, e você vai dar um grande show, em nome de Deus, está escrito. Eu também já vi isso aos montes no meio evangélico desse país. Por acaso você fez isso neste ano? Decretou, está aí dizendo, está escrito, Deus. Por acaso você tem tentado a Deus usando a Bíblia, fazendo pressão a Deus, chantageando, tipo, se o Senhor esse ano não me der o emprego que eu quero, não curar o meu pai, meu irmão, minha mãe, meu tio, não fazer um milagre na minha vida, faz como o pessoal lá do deserto, né? Eu saio da igreja, eu saio, eu não te sigo mais. Como pode? Tu és poderoso e não faz isso na minha vida. Essas orações que têm sido feitas aí na passagem de ano, nas igrejas, não é verdade? O povo de Israel no deserto queria comer carne, muita carne. Queriam fazer a caminhada pelo deserto de barriga cheia, de carne. Evangélicos estão aí no Brasil jogando nas bets, querendo ganhar muito dinheiro. Não deu para a corrente da teologia da prosperidade, nas reuniões, nos cultos. Então agora vai nas bets, nas loterias, a gente quer ganhar muito dinheiro, eu quero ser próspero, vale ganhar na loteria, não quero saber o que Deus pensa. Quando eu vejo isso, ouço isso, eu fico pensando que as pessoas realmente não leem a Bíblia. O apóstolo Paulo fala sobre contentamento, você já leu? Ah, mas quem quer saber de contentamento, não é verdade? A gente quer a bênção, eu quero e acabou. Eu mando, eu desejo, eu decreto e pronto. E Deus que se vire para me dar o que eu quero. Não é assim que a galera está sendo ensinada neste país? Por estes lobos? Meu querido, cuidado. E os resultados são catastróficos, tá bom? Agora veja bem. Chegando aqui nesse momento, tem um ponto fundamental aqui para compreender o que está acontecendo. Época e povo. Época e povo. A época é da lei de Moisés. O povo é o que foi libertado da escravidão do Egito depois de mais de 400 anos e gerações sofrendo sobre o tacão dos faraós. E aí depois de liberta eles têm que fazer uma jornada pelo deserto para chegar à tal da terra prometida. Mas esse povo é rude, ignorante, bruto, incrédulo, apesar das maravilhas, dos milagres que Deus fez para eles. Desobediente. Nem a lei de Moisés consegue educar este povo. E olha que a lei era para eles mesmo, duro mesmo. Veja bem, o apóstolo Paulo, observe bem o que eu vou te dizer. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 4, que o tempo desse povo no deserto, sob a lei de Moisés, era de menoridade. E isso já explica o comportamento infantil deste povo no deserto. Como também explica muito do comportamento dos crentes evangélicos no Brasil, que revela muito também da sua infantilidade, como desse povo aqui no deserto. Veja bem, como
A gente vê a todo instante os crentes no Brasil aí perguntando: posso beber vinho? Posso tomar cerveja? Posso dançar? Posso ouvir música do mundo? Posso usar biquíni? Posso jogar bola? Pode. Isso é comportamento infantil, pelo amor de Deus. Acorda! Não é à toa que Oséias 6, o profeta diz uma denúncia para aquele período, que, olha, o meu povo perece por falta de conhecimento, porque o sacerdote não quer nem saber de ensinar o povo. Deus diz através do profeta Oséias. Olha só, há muito tempo já antes de Jesus. E a maioria de muitos líderes evangélicos no Brasil, quero que você saiba, eles não querem mesmo que você leia a Bíblia, que você conheça, que você entenda. Eles não querem nem ser questionado por você e pronto. Ouça, meu querido, se vocês lessem a Bíblia, 90% de vocês não estariam aí, sob o pastoreio destes lobos. 90% das igrejas deste país, dessas igrejas evangélicas, já teriam fechado as portas. Você está me entendendo? Você está me entendendo, meu querido? Porque o infantilismo com que eles mantêm vocês por interesse deles, porque o negócio deles é grana, é número, é aviões, é fama, é poder. Você que se dane, você que morra nesse deserto de fome, de sede e pronto. Você está me entendendo? Agora, sabe o porquê disso? Sabe por que isso acontece? Lei de Moisés. A maioria dos crentes desse país vivem guiados pela lei de Moisés, pelo Antigo Testamento, sob a tutela da lei, no infantilismo espiritual. Depois vocês querem o quê? Vocês não sabiam que a lei é sombra? Sombra! O autor da carta aos Hebreus vai dizer que a lei traz apenas sombra do bens vindouro, não a realidade das coisas. Isso só vai acontecer com Jesus. Gente, hoje, a lei de Moisés é mais atrasada do que a nossa Constituição, do que os direitos humanos. E se você se meter a besta e praticar a lei de Moisés hoje, você vai para cadeia. Você sabia disso? Vai para cadeia. E se você não acredita muito no que eu estou dizendo, então faça o seguinte: pega o livro de Levítico, reúna sua família, os filhos, netos, cachorro, tudo, aí na sala. Abra o livro de Levíticos, aí na lei de Moisés, e leia em voz alta para todos ouvir. Bem bonito. E eu quero ver até que momento da leitura eles vão aguentar. Tá bom? E você vai ver. Eles vão dizer assim: olha, eu estou abraçado a um pé de mandacaru, cactos. Você está pensando o quê? Tá bom? Continuando. A seguir, em Gálatas 4, Paulo continua e ele diz que depois, na plenitude dos tempos, com Jesus veio a maioridade, a fim de resgatar os que estavam sob a lei de Moisés. O que isso significa? Ora, meu querido, que agora com Jesus chegou o tempo de vivermos adultos. Jesus é absoluto, Jesus é o perfeito, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É aqui que a gente vai crescer de verdade, evoluir e crescer de verdade. Você está me entendendo? E a gente vai deixar desses infantilismos que tem aí nesse país que a gente vê, ok? Saiba, Moisés e toda a galera do Antigo Testamento adoraria viver hoje, todos eles. Só uns crentes aqui no Brasil que
Durma com esse barulho, pelo amor de Deus. Vai entender, vai entender, vai entender. Um exemplozinho de maioridade. Jesus, que é o nosso modelo. Um dia, Satanás aparece para ele e pede para Jesus transformar pedras em pães. E diz para Jesus, como que você, filho de Deus, fica aí com fome, nesse deserto, sozinho, sem casa, chuva, frio, vento, e você é filho de Deus? Sabe o que Jesus diz? Nem só de pão, de materialidade, viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meu querido, não adianta milagre barriga cheia se a alma está vazia da palavra de Deus. Tem muito crente cheio de pão, de carne, de milagre, carrão, mansão, avião, e daí? Ateus e pagãos têm muito mais do que isso, sem ir na igreja, sem fazer campanha, sem corrente, sem nada. Eles trabalham e Deus dá e pronto. Jesus, meu querido, é o nosso modelo, não Moisés. É Jesus que é o nosso modelo, não Moisés. Você está me entendendo? Então, pelo amor de Deus, ore a Deus, peça para Ele, porque Jesus diz, bateis, abrir-se-vos-á, quem busca, recebe. Então, faça isso, mas pelo amor, não tente a Deus. Ora e entregue a Deus, deixe nas mãos dele, espere, agradeça, dê graça. E Deus é quem vai decidir o que fazer, ok? Como diz Jó, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Só Deus sabe o que é melhor para a gente, meu querido. A gente não sabe nada mais, nada mais, nada mais, nada mais. Eu dou graças a Deus porque Deus não respondeu muito das minhas orações. Seria um caos, uma tragédia na minha vida. Tá bom? Continuando. O pedido do povo é uma tentação. Ou seja, o que acontece quando você insiste num pedido que é tentação a Deus? Você já desconfia, já imagina que aquilo que você está pedindo não é, mas você insiste, você insiste, você insiste. Como o povo, quero carne no deserto. O Senhor não é poderoso, não abriu o mar vermelho, quero barriga cheia, carne, chega de maná, eu quero carne, quero caminhar pelo deserto com carne na barriga. E uma coisinha aqui sobre tentação. O irmão de Jesus, Tiago, diz que ninguém, ao ser tentado, diga, eu sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo não tenta ninguém. Então, meu querido, tentação tem a ver com você ou por influência do diabo. Tá bom? Então, veja bem, o povo pede. E o que é que Deus faz? Verso 15. O verso inicia assim dizendo, concedeu-lhes o que pediram. Concedeu-lhes o que pediram. Deus atende o pedido do povo. E aí você diz assim, nossa, mas Deus atende orações contra a vontade dele? Atende. Você está vendo aqui. Era tentação, era provocação, era pressão em cima de Deus. E Deus dá o que eles querem. Muita carne. Muita e muita carne para eles. E aí, você vai lá, como eu ouço, vejo muita gente, pastor, Deus não me ouve, faz tempo que eu estou orando, que eu estou buscando a Deus e Deus não me ouve. Aí o pastor diz, é porque não é da vontade de Deus, irmão. Ou, é porque o irmão talvez está em pecado, não dá o dízimo, falta nos cultos. Não é isso que a gente ouve. Não é isso que a gente ouve. Mas aqui o povo tenta Deus, provoca Deus e Deus responde. Mas tem uma adversativa e tem um mas no caminho dessa resposta a Deus
que esse povo que pleiteia, que busca em tentação, tentando, provocando a Deus porque quer e porque quer. O texto continua e diz que eles pediram e Deus deu, mas fez definhar-lhes a alma. Ou seja, definhar quer dizer consumir, murchar, secar. O que acontece aqui, nesse texto do Salmo, nesse verso 15, está em Números 10, 31, 35. Lá se diz que Deus envia codornize para o povo queria carne, né? E o povo pega essas aves, o máximo que pôde, encheram lá, a maioria 12 cestos cheios, dava 2.200 quilos de carne de codorna. Aí o povo começa a comer. Come, põe na boca, e enche a boca, e soca na boca, quando a boca estava cheia. Antes deles engolir, o texto lá de Números diz que se acende a ira de Deus. E muitos morrem. O local lá ficou conhecido como Quibrote Atavá, túmulo da gula. É isso que acontece se Deus respondesse a algumas das nossas orações, tá bom? Seria para nossa desgraça, nossa tragédia. Pense nisso, meu querido. Deus responde o pedido deles, a tentação deles, a provocação deles, a pressão deles, mas depois vem praga, uma doença terrível, e muita gente morre. É o que nós temos aqui no Brasil. O cara rouba os aposentados, disse que ora a Deus, fez campanha corrente e se torna próspero, rico, roubando os aposentados. Depois vai no culto, com milhares de pessoas, dá testemunho. Tentam a Deus e depois a PF, toque, 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 toque. Não é? E depois fica falando que é perseguição. Vai, você quer brincar com Deus? Você quer peitar Deus? Você quer enfrentar Deus? Você quer saber mais do que Deus? E você pensa que Deus não está vendo, que Deus não sabe o que dentro das nossas orações tem, o conteúdo das nossas orações, os nossos desejos mais profundos? Deus sabe, meu querido. Cuidado, é perigoso, é perigoso. Resposta de oração, fruto de tentação a Deus, é isso que acontece. Em Provérbio 10, 22, o sábio Salomão diz, a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. Quando a gente ora de acordo com a vontade de Deus, é coisa de Deus, e Deus abençoa, tudo é bom, tudo é gostoso, tudo é maravilhoso. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente. E isso só acontece com Jesus, em Jesus, com o Evangelho. Para que então vocês experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para terminar, antes de você orar a Deus pedindo coisas, que tal dar uma conferida e ver como anda o seu emocional, sua mente, seu coração e principalmente a sua espiritualidade. Se ela é uma espiritualidade do tempo da lei de Moisés ou é uma espiritualidade do Evangelho de Jesus, onde as pessoas se tornam adultas, evoluem, crescem, para com infantilismo, idiota, burro. Pense. Concluo dizendo para você, o que você pediu a Deus mesmo para este ano? Tem certeza de que os seus pedidos têm a ver com o que realmente você precisa e necessita? O que você pediu a Deus para esse ano vai te fazer melhor como ser humano? Ou só tem a ver com coisas materiais, com aparência, com poder, com prosperidade e tudo mais? Vamos orar.
Senhor meu Deus, que os nossos pedidos a Ti seja sempre de acordo com a Tua vontade, meu Deus. Não porque eu chantageio Deus, tento Deus, pressiono Deus, fico mostrando textos da Bíblia para Deus, mas é de conformidade com a Tua vontade, com a minha necessidade, com a transformação que o Senhor pretende fazer na minha vida e no meu coração, meu Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Esta é a minha palavra nesse início de ano de 2026 para todos nós. Que Deus te abençoe grandemente e se foi bom para você, repasse a outros em nome de Jesus. Amém? Até o próximo. Jesus, a sua única solução.